Muito boa tarde, bem-vindo à Revista Desportiva, edição deste dia 16 de maio, e o campeonato distrital chegou ao fim e com campeão. Era também o campeão que se esperava mais, mas nada esteve decidido até ao apito final de 2 jogos, porque só na última jornada é que houve realmente certezas sobre quem seria campeão distrital de Évora e garantiria a subida de divisão. Nesta emissão de Desporto da Diana vamos analisar a jornada decisiva, mas também este campeonato. Joaquim Saloi, muito boa tarde, bem-vindo. Já era esperado e era aguardado que o Lusitano pudesse ser campeão distrital de Évora. Aliás, a equipa esteve sempre no topo da tabela classificativa, quando digo topo, no primeiro lugar, mesmo em alguns momentos ex-aequo com o Atlético de Reguengos, mas nunca largou este primeiro lugar. E na última jornada acabou por confirmá-lo, mas só mesmo na última jornada. Joaquim. Olá, então, boa tarde. É verdade, Luís, disseste muito bem, tivemos campeão, coisa que não acontecia na Associação de Futebol de Évora há 2 anos. Portanto, por via da pandemia, não tivemos campeão. Ontem tivemos campeão. A campeão que foi até ao último espirro, assim se pode dizer. E porquê? Porque tiveram duas equipas, Atlético e Lusitano, sempre no primeiro lugar. O Lusitano umas vezes, como tu disseste, uma vez o Lusitano sozinho, outra vez ex-aequo com o Atlético de Reguengos. Mas por, não direi incrível, mas por estranha que pareça, a equipa do Lusitano não conseguiu ganhar durante o campeonato o Atlético de Reguengos. Perdeu em Reguengos e empatou em casa. Portanto, a equipa no campeonato a 2, o Atlético aí foi campeão. Mas o campeonato não é a 2, o campeonato é a 14, e a equipa verde-branca de Évora, porque o Atlético também é verde e branco, a equipa verde e branca de Évora esteve sempre no primeiro lugar. Ontem deslocou-se ao Escorial a jogar com uma equipa que nós sabemos bem, durante o campeonato temos feito referência várias vezes, tem sido uma equipa com montes de problemas, tanto na questão da formação da equipa, como na questão de jogadores que não são do Escorial, jogadores que vêm com o treinador, tem sido realmente uma grande confusão. Ontem quem assistiu no 25 de Abril a Escorial a esse jogo, não diria que a equipa do Escoralense era uma equipa que passou por esses problemas. E porquê? Porque o seu treinador, Nicolau Tavares, pôs a equipa a jogar com o Lusitano de olhos nos olhos. Quero eu com isto dizer que não pôs uma equipa a defender o resultado, que se calhar era o que menos interessava, mas era também o que interessava, pôs a equipa a ajudar. E foi precisamente a equipa do Escorial a primeira equipa que criou uma grande oportunidade de gol. A jogada do lado direito, o remate onde a bola bateu ainda no poste direito da baliza do guarda-redes da equipa do Lusitano. O Lusitano ia lá acima, a área do Escorial, criava algumas, direi, oportunidades, mas não eram oportunidades flagrantes, exceção feita a um remate de martelo onde o guarda-redes foi à base do poste direito buscar a bola. Vem então o minuto 41. Portanto, tudo já em cima, e nessa altura a equipa verde-branca de Évora estava por cima do seu adversário. Estava por cima e também um cruzamento para dentro da grande área, Miguel Rosado à ponta de lança e à meia volta também faz o primeiro gol para a equipa do Lusitano. Era o minuto 41, faltavam 4 minutos para jogar e nesses 4 minutos pouco ou nada se alterou. Vem então a segunda parte, em minha opinião um intervalo muito longo, e a segunda parte nada teve a ver com a primeira. Se a primeira parte foi uma jogada com uma velocidade muito razoável perante um calor que também não agradava a ninguém, na segunda parte a equipa do Lusitano veio mais ao de cima, esteve mais, nem sempre bem, mas esteve mais ao de cima, porque o resultado de 1-0 é um resultado que é uma faca de dois gumes, pode criar problemas, porque a equipa adversária, neste caso o Escorial, podia fazer o gol do empate, teve somente uma oportunidade para o fazer, não o fez. Ora, se não fez, diz o velho ditado que o seu inimigo poupa, às mãos não morre. E foi isso precisamente que aconteceu. Não morreu às mãos, morreu ao pé de Barreto, que em canto direto faz o segundo gol do Lusitano. Aqui só à parte para dizer que em 2 jogos seguidos o Lusitano faz 2 golos de canto direto. Não acontece por acaso, isso há treino ali, com certeza. Aí pôs tranquilidade à equipa do Lusitano e a tranquilidade que existia na equipa do Escorial também não se alterou.
vamos até a final da partida, com as equipas a jogarem. A equipa do Escoral não direi que estava convencida, porque nunca, e aqui é de louvar a sinceridade, a atitude da equipa escoralense, a equipa do Escoral nunca, mas nunca desistiu dos seus objetivos, que era pelo menos fazer um gol. Não conseguiu, porque o Lusitano aí foi mais forte, se calhar tem outros argumentos, se calhar tem outros, tem um futebol diferente, jogadores mais experientes. Chegámos ao final da partida com um resultado de 0 para o Escoralense, 2 para o Lusitano, gols de Miguel Rosado na primeira parte ao minuto 41 e depois de Barreto na segunda parte ao minuto 24 de canto direto, e como dizia eu, chega-se ao final, em minha opinião, com um resultado justo de uma equipa que foi superior no cômputo geral, a equipa do Lusitano, e com uma equipa do Estrela Escoralense que nunca, mas nunca mesmo, deitou a toalha ao chão, nunca se deu foi vencida, nunca se convenceu e até ao último minuto deu tudo aquilo que tinha a dar. Fez aqui despedidas de Dani e de Gianni na equipa dos Corlenses, portanto, são dois jogadores que um vai abandonar o futebol, o outro acho que muda de equipa, portanto, foi uma tarde de festa, uma tarde de futebol, também com uma boa arbitragem de Paulo Forca. Os jogadores não lhe complicaram e Paulo Forca tem experiência suficiente também para não complicar. Mostrou realmente cartões amarelos, 3, à equipa dos Coronense, na primeira parte a Igor ao minuto 38, depois ao minuto 9 a Tiago e também ao minuto 13 a Herman. Tanto o Igor como Herman, 2 bons jogadores, há que ter no olho deles. Também está praticamente analisado o jogo. Há também uma palavra também que faz parte do jogo, faz parte do processo, que é o público. Meus amigos, o Escoral ontem teve a festa, porque o público que lá se deslocou, tanto de Évora, muito, como também do Escoral, também muito, contribuíram também para a magnífica tarde esportiva a que nós assistimos. Portanto, se o futebol fosse sempre assim, eu acrescentaria, que maravilha. Um jogo que Ou foi que decisivo. categoria, conforme queiram. Categoria, não é? Que categoria. O treinador do Lusitano, no final do encontro, o Nelson Valente, à reportagem da DNFM, referiu que esta vitória, esta conquista do Lusitano foi justa, mas não esqueceu o seu principal adversário na prova. Foi até à última, valorizado muito pelo grande adversário que tivemos, foi o Atlético de Reguengos, valorizou ainda mais, foi uma equipa muito difícil, foi uma equipa que nós não conseguimos ganhar, nos ganhou, mas pronto, isto é um campeonato de regularidade, tivemos mais pontos, fomos o melhor ataque, a melhor defesa, acho que merecemos, da primeira à última jornada estivemos sempre em primeiro lugar. Muito obrigado à direção por ter-me voltado a dar a oportunidade, à minha estrutura, quero individualizar ninguém para não me esquecer de ninguém, e acima de tudo aos meus jogadores por terem seguido a mensagem, terem acreditado no processo, e o final de contas é isto, e isto é que conta. Estamos todos de parabéns, vou-se o clube onde se pretendia, e agora é desfrutar do momento. A próximo sábado. Agora, como estava-te a dizer, Joaquim, festejar até amanhã de manhã. Depois terça-feira reunir para voltar a focar para um objetivo, mas hoje essencialmente é desfrutar, porque eram muitos anos, com todos os problemas que são conhecidos da equipa sénior do Lusitano, eram muitos anos sem subir o verdadeiro Lusitano aos campeonatos nacionais. Acho que atingimos o máximo de pontuação. Também são aqui dados muito importantes, temos de desfrutar, valorizar o que foi feito, porque foram 10 meses intensos e estamos todos de parabéns. Estou muito orgulhoso do trabalho por eles desenvolvidos. E parabéns acima de tudo a toda a instituição, aos sócios, aos adeptos, e mais uma vez obrigado ao apoio que eles aqui nos prestaram. É um clube que merece, é um clube que tem que ter uma equipa sénior de nível nacional. Nelson Valente a referir essa importância do Lusitano ter uma equipa sénior num campeonato nacional. Um dos golos marcados neste encontro foi o de Miguel Rosado, ele abriu o marcador. O atleta está há 20 anos no clube e diz que este é o momento mais feliz da sua carreira no Lusitano. Sou um homem feliz, mas a chave foi mesmo a equipa. Marquei, eu podia ter marcado outro, podia ter marcado o Martel, como marcou 40 esta época. Acho que a chave foi mesmo a equipa deste campeonato. Posso dizer que estou no Lusitano há 20 anos e este é sem dúvida o momento mais feliz da minha carreira no Lusitano. Palavras de Miguel Rosado depois desta vitória por 2-0 do Lusitano sobre os Coralense, clube que fica na dúvida sobre que futuro vai ter. Para já, pelas palavras de Nicolau Tavares, dá-se a entender que pode não continuar à frente dos Coralense, mas vamos ouvir o que o treinador dos Coralense disse ao Joaquim Saloi sobre o jogo de ontem e sobre o futuro. Nós sabíamos que íamos defrontar o principal candidato a subir a divisão e sem esconder nada, é o melhor plantel do campeonato, desde do primeiro jogo que está em primeiro lugar.
a subida de divisão é justa, mas nós preparamos o jogo como preparamos todos os outros, não olhamos a nomes, que era para vencer. E quem esteve aqui presente no campo, penso que hoje fizemos jus às palavras que eu disse na quinta-feira, que nós com as mesmas condições que as outras equipas no campeonato, nós lutávamos para os 5 primeiros lugares. E viu-se hoje, a gente bateu-se de igual para igual com o Lusitano. Penso que surpreendemos o adversário porque fizemos, não é fácil, optámos por fazer marcação direta ao campo inteiro, jogador a jogador, porque se assim não fosse, se deixássemos o Lusitano jogar, sair com o jogo lá atrás, uma equipa com a qualidade do Lusitano, íamos passar muito mal. Não era isso que nós queríamos. Pegámos, durante os 90 minutos fizemos marcação direta e viu-se, a primeira grande oportunidade é nossa, temos uma bola no poste e depois é aquilo que vê-se quando uma equipa não treina, são os pormenores. São os pormenores, falhámos uma vez à beira do intervalo, o Lusitano faz um 0 e depois uma bola parada, que também é pormenores, porque guarda-redes é uma posição muito específica, nós não treinamos e se o guarda-redes não treina ainda sente mais, porque é uma posição muito específica, acabamos por levar um canto direto, pronto, 2-0, parabéns ao Lusitano e parabéns à minha equipa que fez um excelente jogo. E já agora, a próxima época, como é que vai ser? Depois destas dificuldades todas, sinto saída com força para enfrentar uma próxima época? É assim, esta época foi bastante desgastante, mas ao mesmo tempo foi facilitada pela amizade que nós temos aqui. E isto facilitou tudo. As nossas dificuldades são conhecidas por toda a gente, mas nós não nos escondemos. Mas não está a responder. Eu ia chegar lá. Foi desgastante. Agora, foi o último jogo, nós fizemos de férias, fizemos descansar fisicamente e psicologicamente, porque foi muito desgastante. Vai haver eleições, não sabemos o dia da manhã. Eu já deixei bem claro que a minha primeira opção é continuar no Escoral, mas não depende de mim, não posso ser eu a dar esse passo, tem que ser as pessoas da terra, têm que querer mais do Escoral, têm que querer mais do clube, e se vieram hoje cá ver o jogo, veem que nós estamos aqui porque nós gostamos do clube, e não podemos ser nós que vimos de tão longe ter mais amor ao clube do que as pessoas da própria terra. Nicolau Tavares a dizer que a continuidade à frente do Escorolense não depende propriamente dele, depende sim da próxima direção da equipa, mas deixa essa vontade clara de continuar aqui no Clube Verde Branco do Estrela Escorolense. Sim, exatamente. Eu também deixa-me só dizer do Escoral que na passada semana houve uma Assembleia Geral para a eleição de corpos gerentes, como é normal, não apareceram candidatos. Agora perguntaste-me se... O Lusitano tem um desafio já imediato também, que é de preparar a próxima época, uma época num campeonato de Portugal, que é uma prova bastante mais exigente do que aqui se vive. Digo exigente a nível técnico, em termos de futebol, naturalmente. Ora bem, o Lusitano ainda tem mais 2 objetivos, que é a Taça Diniz Vital e a Supertaça. Mas tu disseste-me que é diferente, Luís, não tem nada a ver uma coisa com outra, isso é que não tem nada a ver. Portanto, eu não assisti a muitos jogos do campeonato de Portugal, mas as equipas são totalmente diferentes. Para já, e vamos dizer que vamos aqui falar porque diz que é um campeonato amador, não é verdade, eu não digo que é mentira porque é uma palavra muito feia, mas não é verdade, porque os jogadores são amadores e treinam 2 vezes por dia, francamente. Já trabalhou aqui nas horas vagas, não acredito. E como tal, estas equipas do Distrital, algumas são 100% amadoras, o que acontece, por exemplo, na equipa do Lusitano. Ora bem, se o Lusitano quiser ir para os campeonatos distritais, certamente está na cabeça da sua diretoria que tem que haver ali uns ajustes grandes, porque não querendo dizer que estes jogadores, eu vou dizer diretamente, portanto, estes jogadores podem não estar dispostos, muitos, a fazer um sacrifício para estarem num campeonato de Portugal. E porquê? Porque todos têm os seus empregos e certamente que não vão prescindir dos mesmos para se tornarem jogadores de futebol, alguns já com 27 e 28 anos. Portanto, isso é impensável. A diretoria verde-branca certamente que estará preparada para essas coisas e está já a dar os passos, eu sei que já está a dar os passos para a próxima época, portanto, a preparar a próxima época. Há coisas que o Lusitano tem prioridade, tu disseste há pouco, há outras coisas, mas a equipa não está a ser descurada e a próxima época tem que haver ali grandes ajustes para que o Lusitano possa ser uma equipa competitiva no campeonato de Portugal. E sabemos bem que é um campeonato muito exigente e é um campeonato onde as equipas, e para o ano com a nova forma
Eu ainda não acredito que seja assim, mas pronto, vamos fazer fé que seja para o próximo ano, onde vão descer quase metade das equipas, a coisa vai ser muito complicada. Também vai ser um campeonato que tem muitas complicações no caso das deslocações, por exemplo, são 5 saídas ao Algarve, são 3 ou 4 às ilhas, realmente realmente muito complicado e, portanto, não é com uma equipa 100% amadora que se pode ir para um campeonato desses, senão arrisca-se, portanto, a ficar nos últimos lugares, uma coisa que não é bom para ninguém. Ora, no local contrário, precisamente, ficou o Lusitano, que ficou em primeiro com 74 pontos neste campeonato distrital. Apenas um ponto à frente do segundo classificado, o Atlético de Reguengos, pois foi até à última que se disputou esta prova. Foi insuficiente a vitória do Atlético por 1-0 na casa do Canaviais, aqui em Évora. A equipa de Reguengos precisava que o Lusitano tropeçasse para ganhar o campeonato, portanto não dependia de si mesma, só de si. Ainda assim, o treinador Rogério Chinita fez um balanço positivo da temporada depois deste encontro. Penso que fomos os justos vencedores. Na primeira parte, no início foi um jogo um pouco dividido. Depois houve ali os primeiros minutos, estávamos a ter alguma dificuldade em condicionar a construção do adversário. Depois acertámos ali alguns posicionamentos e começámos a roubar muitas bolas na construção deles e começámos a criar situações de perigo. Acabamos por fazer o golo numa bola parada, mas penso que na primeira parte não concedemos grandes jogadas perto da nossa área e o intervalo era justo a nossa vantagem. Assim que entramos na segunda parte, criamos 2, 3 situações claras que podemos dilatar a vantagem, a bola não entrou e depois também por mérito dos Canaviais acabou por nos criar algumas dificuldades na parte final. O nosso guarda-redes Luís Marques faz uma defesa, não me recordo mais, mas também há que dar mérito ao adversário e os jogos difíceis é que sabem bem de ganhar. Já agora termina a época, um balanço então desta época de Reguengos que esteve a um passo da subida. Acaba por ser uma época positiva, fica aqui um pouco o travo amargo, ainda conseguimos chegar à final da taça e o campeonato foi o nosso jogo a jogo, batermos contra o Lusitano. Provavelmente no início da época, se alguém tivesse €1 ou 2 ou 10 ou 20 para apostar, se calhar ninguém apostava em nós e os meus jogadores estão de parabéns, o grupo está de parabéns, foram enormes, superaram muitas dificuldades e foram muito competitivos e estão de parabéns. Ficamos tristes por não conseguir o primeiro lugar, mas há que percebermos que nem sempre as coisas podem ser como nós queremos e acima de tudo estamos de consciência tranquila. Fizemos uma grande época, defendemos de forma muito digna o grande Atlético, fomos muito competitivos e não estamos satisfeitos como é natural, mas também estamos orgulhosos daquilo que os jogadores fizeram. Um orgulho do percurso feito, declarações de Rogério Chinita. O Atlético de Reguengos terminou a prova com 73 pontos. Já vamos a essas contas. Antes ainda uma referência a este encontro entre Atlético de Reguengos e o Canaviais, pois o técnico André Barreto resume também para se perceber o que aconteceu no relevado do Canaviais, que este foi um jogo com 2 momentos distintos. Acho que foram 2 partes completamente distintas. Na primeira, o Reguengos superior, acabou por matar. Na segunda, não, pronto, nós acho que conseguimos mexemos bem, mudámos um bocadinho a estrutura e quem entrou ajudou. Tivemos por cima do jogo, tivemos oportunidades, não conseguimos concretizar, foi pena essa derrota no final. Um jogo, primeira parte do Atlético de Reguengos, segunda mais do Canaviais, foi isso que aconteceu na leitura de André Barreto, técnico do Canaviais. Ontem o campeonato terminou, o Atlético de Reguengos ficou com 73 pontos, Joaquim Salio menos um que o líder do campeonato. Ora, temos 24 vitórias para o Lusitano e para o Atlético de Reguengos. Mas depois aqui há uma diferença. O Lusitano somou 2 empates, o Atlético de Reguengos somou 1, e depois onde é que a conta dá a cambalhota é no número de derrotas. O Lusitano teve uma derrota, que tu já aqui frisaste, frente ao Atlético de Reguengos, precisamente, mas o Reguengos perdeu 2 jogos. E esta foi a diferença num campeonato até à última, sempre com estas 2 equipas no topo da classificação.
É verdade, e perdeu precisamente em casa os dois jogos, perder com os Canaviais e perder com o Estrela de Vendas Novas. Pronto, a diferença realmente está aí neste campeonato, onde o equilíbrio era enorme e não se pode esconder. Havia ali, há aqui uma equipa que começou mal, que também, a minha opinião, fazia parte do pódio com muito mais pontos que era o Estrela de Vendas Novas, mas pronto, assim não aconteceu. Mas a equipa do Atlético de Reguengos fez o que tinha a fazer, ganhar o jogo. Ainda esteve algum tempo em primeiro lugar, mas depois veio o tal fatal minuto 41, onde Miguel Rosado pôs as coisas, começou a dar a volta à situação. Parabéns ao Atlético, vou dar os parabéns ao Atlético, pena é que não possam subir os dois, vamos ver, isto aqui, há aqui um parênteses no meio disto, vamos ver, até pode ser que o Atlético ainda vá subir, mas isso é outra história. Enfim, dá-se os parabéns à equipa do Atlético porque se bateu galhardamente, tem que se dar os parabéns ao Lusitano porque foi campeão num campeonato onde são, em minha opinião, Luís, este campeonato pode ser dividido em 3 ou em 4, conforme queiram. Há aqui um desequilíbrio enorme entre equipas, há aqui o campeonato dos que descem, há aqui o campeonato a 2 que subiram, e depois há aqui o campeonato no meio, onde há aqui diferenças enormes de pontos. O caso do Estrela de Vendas Novas com os Canaviais, há aqui o Estrela tem 64, o Canaviais tem 51, depois há o Viana com 46. Portanto, há aqui o campeonato, há aqui muito desequilíbrio, muito diferente do que tem sido os últimos anos. Um campeonato cujo melhor marcador foi Martelo. Foi um campeonato difícil, não podemos dizer que foi fácil. Temos que elogiar o campeonato também feito pela equipa do Atlético de Reguengos, porque foi, juntamente connosco, foi a equipa que andou sempre lá em cima também. E toda a gente pertence ao Lusitano, sabe o quanto foi difícil semana a semana. Não fomos buscar nenhum jogador, não reforçámos nenhum sector, só fomos buscar 2 guarda-redes, que era aquilo que nós mais precisávamos, e é isto, merecemos justamente. Quantos golos foram? Ora bem, no campeonato foram 34, mais 4 da Taça de Évora e mais 1 da Taça de Portugal, faz 39. 39 golos ao todo marcados por Martelo, e a época ainda não terminou. Joaquim Soleiro, portanto o atleta ainda pode marcar mais alguns golos neste final de temporada, porque ainda estão previstos mais 2 encontros. Quer dizer, um jogador que marca 39 golos nestes jogos todos, portanto faz uma média de quase 2 golos por jogo, está explicado. O melhor marcador, Martelo, jogador do Lusitano. Nesta classificação, o Estrela de Vendas Novas ficou no terceiro lugar com 64 pontos, menos 10 que o líder da prova, e descansou nesta última jornada do campeonato. Já o Canaviais terminou na quarta posição com 51 pontos. O Sporting de Viana, na última jornada deste campeonato, venceu por 1-0 a equipa do Portel e fixou o seu quinto lugar na classificação, seguido do Alcaçobense, equipa do mesmo concelho, que terminou a prova com 41 pontos e que também venceu nesta jornada por 3-2 a equipa do Cabrela. O Redondense, sétimo classificado, 40 pontos, empatou a 2 bolas nesta última jornada com a equipa do Oriola. O oitavo, Monte do Trigo, com 37 pontos. Monte do Trigo, que nesta ronda do campeonato distrital perdeu por 4-1 com o Fazendas do Cortiço. Se calhar um resultado de surpresa, que ninguém esperava, com esta equipa do Monte Trigo, meio da tabela, e que é finalista da Taça Distrito de Évora. O nono, o Lusitano Arruelense, com 33 pontos, seguido também do Portel, com 33 pontos, 11º Escoralense com 29, 12º Cabrela 22, 13º Oriola 15, 14º Corval com 11 pontos. A equipa do Corval foi goleada 8-1 frente ao Lusitano Arruelense, uma equipa do Lusitano Arruelense que faz um campeonato de baixo para cima, como aqui referimos muitas vezes, e a equipa do Fazendas do Cortiço, último classificado, com 9 pontos apenas na tabela classificativa. Joaquim Soleiro, para fecharmos aqui esta época 2021-2022 no campeonato distrital, porque vamos ter final da Taça no próximo sábado. O Monte Trigo, será que se poupou neste jogo frente ao Fazendas do Cortiço? Está explicado, não tenho dúvidas nenhuma sobre isso. A equipa do Monte Trigo foi a única equipa que está na final da Taça de Inês Vital, e não tenho dúvidas nenhumas que não descurou este jogo, porque é assim, o Monte Trigo não é de descurar nada, mas não tenho qualquer dúvidas que é o que eu penso, eu não vi o jogo, atenção. Talvez
se tenha poupado, porque vai ter, portanto, vai ser um adversário difícil, vai ter um adversário difícil no próximo sábado, tal como o Lusitano vai ter um adversário difícil que é a equipa do Montenegro. Portanto, Como é que pode ser esse encontro na tua... Que antevisão é que podes fazer desse jogo, Joaquim Saloio? ora bem, se eu perguntar aos treinadores, eles dizem a palavra que nós usamos, é as finais não é para se jogar, é para se ganharem. Portanto, as duas equipas querem ganhar, não é a primeira vez que acontece uma final entre estas duas equipas, não sei, vai ser um jogo difícil para as duas equipas. Um jogo que irá acontecer no campo do Lusitano. Este ano poderia ter sido de outra forma, mas vai ser no Campo Estrela. Esta final da Taça Distrito de Évora, e coloca frente a frente o vencedor, curiosamente a equipa que venceu também o ano passado, o Lusitano, e a equipa do Monte Trigo, apurada também já com decisão tomada na passada quinta-feira, depois do jogo da meia-final frente ao Estrela de Vendas Novas ter sido dado por terminado com 20 minutos de jogo devido à agressão ao árbitro e no momento em que o Monte Trigo vencia por 1-0. Ora, neste campeonato, quem desce? Cabrela, Oriola, Corval, Fazendas do Cortiço descem para a segunda divisão distrital. O presidente da Associação de Futebol de Évora, António Pereira, faz um balanço destes campeonatos de futebol sénior que chegaram agora ao fim. Claro, portanto, é o final de um campeonato, é sempre uma festa para aqueles que ganham, né? Para os outros também, portanto, é uma festa porque terminou o campeonato, deram aquilo que tinham e que não tinham para ter a melhor classificação possível e, portanto, para o ano é mais campeonato e cá estaremos outra vez para fazer um campeonato como o que fizemos este ano. É isso que a associação espera. Um campeonato muito, muito competitivo, Joaquim Saloio, mais uma vez, e que se mostrou emocionante até ao fim. Na próxima temporada deverá voltar ao número par de equipas, 14, porque recorda, este ano este campeonato tem 15 equipas, porque no início da prova, Lusitano SAD acabou por não se inscrever e não participar na prova, depois de ter descido do campeonato de Portugal. Participou só um lusitano neste campeonato, que até começou desta forma um bocadinho sombria, não é, Joaquim Saloio, destas relações entre clubes e SADs que em muitos casos não têm sido boas, relações boas, e aqui em Évora é um desse exemplo. Sim, é verdade, começou como devia ter começado. Enfim, as equipas, vamos lá ver, quem tem que participar nos campeonatos são os clubes. E a SAD não era clube, não era nada, portanto não participou, tanto é assim, aqui nem sequer se inscreveu. Portanto, deu nisto. Se calhar, quem ganhou com isso, se calhar até foi a associação, digo eu, mas quem perdeu com isso foi sempre o mesmo, foi sempre o futebol. Depois de falarmos de futebol sénior, falamos de futsal sénior e não só, com o Garcia. Hugo, muito boa tarde, bem-vindo. Ora, os campeonatos também terminaram e há que fazer um balanço, mesmo que sintético, desta competição com as equipas de Évora. O que é que se pode dizer desta temporada 2021-2022? Sim. Boa tarde. Como uma temporada também muito competitiva em todas as competições de futsal desta associação. Temos em termos de campeonato, o campeonato foi longo, embora tendo começado um pouco tardiamente, começou em 7 de novembro, mas foi um campeonato longo, teve algumas paragens. A equipa que foi campeã deste campeonato distrital, após o play-off, que foi decidido entre 4 equipas, foi o Juventude, o Internacional, o Mourão e o Torrão, as equipas que foram apuradas nos 4 primeiros lugares da primeira fase deste campeonato para o play-off. Depois de Juventude jogou nas meias finais frente ao Torrão, ganhou por 5-2 o primeiro jogo e o segundo perdeu por 5-4, passou por golos, e o Internacional, os 2 jogos frente ao Mourão, ganhou os 2, ganhou 6-2 e ganhou 5-4 também na segunda partida. A final, disputada no fim de semana de 22 e 23 de abril, entre o Juventude e o Internacional. Sexta-feira, dia 22, o Juventude recebeu o Internacional, perdeu por 5-3. No sábado, segundo jogo, as mesmas equipas, pavilhão da Escola Gabriel Pereira, o Internacional recebeu o Juventude e perdeu por 6-4. Jogo
eliminatória final empatada, as duas equipas com empate. Entretanto, nesse dia, por incidências e algumas situações em termos de saúde do diretor técnico da associação, após este jogo não foi logo aí atribuído o campeonato, o campeão não foi aí conhecido, por indicação da associação e por acordo das duas equipas presentes nesse campeonato, foi decidido nos dias consequentes ao jogo iria ser feita e declarada essa decisão. Na terça-feira seguinte, os clubes foram chamados à associação e foi atribuído o título de campeão distrital ao Juventude. As duas equipas empatadas, e o critério que foi usado para esse desempate foi o critério da disciplina. A equipa que teve menos cartões atribuídos durante estas finais foi o Juventude, e o Juventude acabou por ser o campeão distrital, que depois foi representar na Supertaça, que jogou frente ao Mourão, que ganhou a taça distrital numa final frente ao Juventude no pavilhão de Vendas Novas, e o Mourão venceu esse jogo por 6-1. Após umas meias finais também disputadas, a equipa do Juventude venceu os Tremões em 2 mãos, de 5-3, e perdeu o segundo jogo por 3-2, enquanto o Internacional perdeu os 2 jogos frente ao Mourão por 8-5 e por 4-3. A final foi, como já dissemos, um Mourão-Juventude, onde o Mourão venceu por 6-1. A Supertaça também caiu para os lados do Mourão frente ao Juventude, ganhou ao Juventude 6-2, o jogo este disputado em Viana, no pavilhão da escola de Viana, da escola secundária, onde foi também feita as meias finais e as finais da Taça Alentejo Nike, com o Internacional a jogar frente ao Mourão no dia 7 e perdeu por 5-4, o Baronia jogou frente ao Juventude, ganhou por 5-2, e depois na final, frente ao Mourão, o Baronia ganhou por 4-1 esta Taça Alentejo Nike. Juventude campeão, Mourão venceu as 2 taças, e esta Taça Alentejo Nike, disputada entre Évora e Beja, foi para uma equipa de Beja. E assim se fez este campeonato, mas temos que lembrar também o futsal feminino, não é, Hugo? Sim, exatamente. O futsal feminino também é feito em duas fases. A equipa do Internacional na primeira fase ficou classificada para em 4º lugar da tabela classificativa, não conseguiu ir à fase de apuramento de campeão, foi lutar pela manutenção numa fase de apuramento para a manutenção no Campeonato Nacional da 2ª Divisão. Jogou frente à Venda da Luísa, Gafanha, Lusitânia de Lourosa, Entroncamento e Quinta dos Lombos. Com outro resultado mais irregular e menos positivo, a equipa do Internacional feminino acabou por se manter com toda a naturalidade. Também é uma equipa que já com experiência nestas andanças, vai já desde que temos de campeonato nacional da 2ª Divisão feminino, temos o Internacional sempre a fazer o pleno nesta divisão, ser representante da Associação de Futebol de Évora nesta divisão. Conseguiu manutenção, fez 10 jogos, 16 pontos, 5 vitórias, um empate, 4 derrotas. Teve sempre muito condicionada nesta segunda fase, com muitas lesões, e depois visto também ao campeonato amador com muitas condicionantes em termos de até própria convocatória do treinador do João Padilha para os jogos, mas mesmo assim conseguiu, através do trabalho do João Padilha e das atletas, com muito trabalho que tiveram, e com algumas também, como já disse, condicionantes, e depois com uma outra aquisição que foi feita para a equipa, conseguiu uma manutenção neste segundo escalão do Campeonato Nacional de Futsal Feminino, e vai continuar a representar a cidade na próxima temporada neste campeonato. Muito bem, Hugo, e a história desta época 2021-2022 está feita? Sim, em termos de futsal está feita. As equipas agora os clubes vão para férias. O Juventude vai ter também agora, a partir da próxima semana, vai ter também a Taça Nacional, que vai ditar ou não o acesso da equipa de Évora ao Campeonato Nacional da 3ª Divisão. Vai disputar com mais 3 associações essa luta pela subida à 3ª Divisão Nacional. As restantes
férias e começar a preparar a próxima temporada. Muito bem, o Garcia, que nos trouxe toda esta informação sobre o futsal. Muito obrigado, Hugo. Vamos continuar a falar de futsal e de novidades que aí venham, porque temos ainda essa disputa do Juventude pela subida de divisão e, neste caso, ao Campeonato Nacional da Terceira Divisão de Futsal. Exatamente. Boa tarde. Boa tarde, Hugo. Vamos voltar ao futebol dentro das quatro, ou melhor, ao futebol de 11, mas fora das 4 linhas, porque o Grupo de Canaviais tem um novo presidente, passado dos 4 anos à frente do clube. João Pina não se candidatou e Luís Simões passou a ser o novo presidente do clube. Abraçou este projeto por 2 anos. Acredita que o Canaviais tem todas as condições para crescer. O Pina já estava cansado, porque o Pina já estava aqui há uma série de anos e isto é desgastante. Nós passámos aqui 2 anos muito difíceis com a pandemia, com tudo aquilo, acho que fomos todos nós e todos, foram 2 épocas muito desgastantes, os eventos, que é o que faz os Canaviais ter alguma capacidade para competir com os outros. A Feira de São João, o Festival do Marisco, todas essas receitas, as festas, tudo ficou cancelado e foi muito difícil de atravessar. E depois, na altura, visto que ninguém estava a querer abraçar este projeto e havia aqui uma certa dificuldade, formei aqui um grupo muito interessante a nível dos jogadores de futebol sênior e queria manter isso. E para manter isso, acho que a forma era de eu ficar, porque não queria de qualquer das formas que isto desmoronasse, porque acho que todos os caminhos fazem-se com o primeiro passo, né? Para fazermos 6 km temos que correr o primeiro metro. E este é o primeiro metro de muitos quilómetros, se Deus quiser, e é por aí a visão que nós temos para o clube, desta direção, e abracei este projeto mesmo por causa disso, porque acho que o clube tem muitas condições, o clube tem muita gente que gosta do clube, há muitas coisas aqui a crescer. Declarações de Luís Simões à DNFM, que disse que o clube que há alguns objetivos que pretende alcançar, nomeadamente a melhoria das infraestruturas, mas também a aposta em novas secções. Temos também umas secções que vamos continuar a apostar nelas, no caso da patinagem, que tem dado muito ao clube, e a natação, mas o foco é criar mais condições para os nossos atletas, porque a formação, os Canaviais será um clube de formação. Para o ano que vem vamos ter uma boa equipa de iniciados, vamos ter uma equipa muito forte de juvenis, vamos continuar com o futebol feminino, isso também é uma aposta, porque é a única equipa sénior num campeonato nacional do distrito, portanto isso é uma aposta, deu-nos muita alegria receber algumas equipas de outro gabarito aqui no nosso campo, no nosso humilde espaço. Luís Simões, em declarações à DNFM, a revelar então, e a lembrar que o Canaviais é sempre um clube de formação, no entanto, deixou um desejo também de que o Canaviais possa um dia ter a estrutura e a capacidade que tem tanto o Juventude como o Lusitano para competir num campeonato nacional de sénior, Joaquim Saloio. Isto diz o velho ditado, o homem sonha, a obra nasce. E pode muito bem vir a acontecer, porque tanto os Canaviais, a gente... Agora, os Canaviais têm que fazer uma coisa, é a minha opinião, isto é a minha opinião, aliás, posso aqui dizer que também sou sócio dos Canaviais. Eu acho que os Canaviais têm que juntar o clube mais à freguesia, portanto, porque os Canaviais moram lá muita gente e não muita gente dos Canaviais vai ou está ligada ao clube. Esperamos que isso venha a acontecer para bem da população, para bem do desporto e para bem também do próprio Canaviais, assim seja. Acredito nas palavras de Luís Simões, portanto, é um homem de ambições e certamente que quando pegou, eu já conhecia, já sabe ao que vai, quando pegou no clube, foi agora há pouco tempo, certamente que já tinha na sua cabeça o projeto com que vai orientar o grupo desportivo e recreativo dos Canaviais. Eu aqui resto-me desejar boa sorte, porque sem sorte também não se faz nada. Vamos entrar na reta final, para já com a notícia do basquetebol feminino de Évora, que subiu à primeira divisão, venceu na Covilhã por 70-43. O grupo desportivo André de Rezende garante assim o acesso à primeira divisão, algo que acontece pela primeira vez na história da modalidade aqui em Évora. O grupo desportivo André de Rezende leva assim pela primeira vez o basquetebol feminino de Évora à primeira divisão de basquetebol. Aconteceu depois desta vitória frente ao Covilhã. Entramos na reta final e nas notas finais, em tempo extra. Joaquim Saloio, que notas trazes para o encerramento do programa? Ora bem, eu tenho visto ao longo desta semana e não gostei de ouvir onde alegadamente um jovem alentejano, eu chamo-lhe assim um jovem alentejano do distrito de Évora, não fez bem, teve mal, fez alegadamente, portou-se mal, terá que ser punido por isso, aí não restam dúvidas. Mas não é precisamente disso que eu estou a falar. Eu estou a falar é que vi em vários órgãos de comunicação social, tantos falados como escritos, falar do árbitro.
é um árbitro. Mas porquê é que é um árbitro? É um árbitro, não é um ser humano, é um cidadão que fez isso, fez mal, tem que ser punido por isso. Mas agora puxar a palavra árbitro, qualquer coisa, é porque é para dar mediatismo. Ó, senhores jornalistas, inventem, sejam criativos e não tragam o árbitro, porque isto é uma má imagem para a arbitragem. Ela, coitada, já está a ser tão maltratada. Qualquer coisa que acontece é árbitro, é árbitro. Eu não estou aqui a defender os árbitros, mas ele certamente deve ter mais profissões, deve ter mais coisas para ser falado. Agora, qualquer coisa é o árbitro, francamente. Eu acho que esta palavra está, em minha opinião, está ali mal, porque é um cidadão, alegadamente portou-se mal, alegadamente fez coisas que não devia ter feito, os tribunais vão decidir, mas agora é árbitro. Não, ele não é profissional, ele não é árbitro sequer, ele apita jogos. Pronto, ficamos por aqui para não dizer mais coisas. Agora estou aqui, a Bessade. Ora, a Bessade desceu. Extraordinário, até ter descido. Por ter descido, porque, em minha opinião, estava mais na Primeira Liga. Portanto, 11 jogadores ou 15 jogadores que não têm uma sede, não têm um campo, não têm alma, não têm sócios, não têm nada. O futebol não é feito disto. O futebol não é feito disto. Agora vamos ver, portanto, ocupou o estádio do Jamor, durante, acho que pagou, é para pagar o aluguer do estádio, mas há uma coisa muito importante, é que a primeira divisão dá 4 milhões e a segunda divisão, divisão de honra, chamo eu, dá 800 mil euros, portanto, esta é mais uma que está a caminhar para o fim que há de ter. Agora há aqui uma coisa que também o futebol é bonito, e eu gostei muito tempo, e fiquei preso ali durante muito tempo a ver a final da Liga 3. Espetacular, emoção, arrodos, bons jogadores, um grande jogo de futebol. Aliás, eu perdi meia hora do jogo que deu a seguir no outro canal para ver realmente esse jogo. Foi decidido por penaltis, foi o Oliveirense Torriense, e um golaço de Mateus. Quem não se lembra de Mateus? O caso de Mateus, que tanto deu que falar entre o Bolonenses e o Gil Vicente. E agora aqui também uma curiosidade, eu não sei se é caso único se não, mas o Tondela desceu. Mas o Tondela está na final da Taça de Portugal. Isso é importante. O Tondela está na final da Taça de Portugal. Não sei se é caso único, uma equipa que tenha descido ir à final da Taça, não sei sinceramente, portanto, mas o Tondela desce e está na final da Taça de Portugal. Aqui, uma notícia de última hora, e lembro que nós estamos a gravar o programa quando são 12h30, Carlos Carvalhal sai do Sporting de Braga. Já não é treinador do Sporting de Braga para a próxima época. Então, meio aqui, dar os parabéns, como tu já frisaste, ao grupo desportivo André de Rezende pela sua subida à primeira divisão no basquetebol feminino. Parabéns. Ora, sobre a Taça de Portugal, Joaquim Saloio, não tenho aqui os dados concretos, mas julgo que aconteceu o mesmo com o Desportivo das Aves. Não me recordo se assim foi ou não. Aliás, o Desportivo das Aves na época de 2017-2018 ganhou, inclusive, a Taça de Portugal, frente ao Sporting, por 2-1. Mas não tenho aqui informação se desceu de divisão nesse ano, curiosamente, não tenho isso presente e não consigo aceder a essa informação, a essa estatística. Se não foi nesse ano, foi no ano a seguir. Desportivo das Aves, que entretanto já está extinto, é um clube que entretanto deixou de existir. Pois, deixou de existir, tal como os outros estão, quer dizer, marcas brancas. Eu também não tenho a certeza, mas quase que vou jurar que é caso único. De qualquer das maneiras, sei, lembro-me dessa final, foi a seguir ao caso de Alcochete, em que o Desportivo das Aves ganhou ao Sporting a Taça de Portugal, e depois, passado um ano a seguir, acho que acabou, não desceu, acabou. Foi um ar que lhe deu. Sim, o grupo desportivo, porque era um clube de futebol, mas tinha sido transferido para a SAD, teve obrigatoriamente, porque assim tem de ser também para se estar nos campeonatos profissionais, mas acabou por não, este clube histórico acabou por depois não se manter, mas nessa época não desceu de divisão, não. Acabou por não competir, mas ficou no 13º lugar do campeonato. Assim é que Luís, aqui que fique bem claro. Deixem-me só aqui uma parte que fique bem claro que eu não sou contra os investidores nos clubes. Atenção, e estamos a ver que clubes estão a fazer um bom trabalho. Eu sou contra os investidores irem às maiorias dos clubes, como aconteceu aqui na cidade de Évora, onde chegou aqui um pseudo-investidor e deixou para o clube 10%. Quer dizer, isso é que não. E depois deu o que deu. Eu não sou contra os investidores, é bom vir, porque não há nenhum clube praticamente que não tenha alguém, os mecenas acabaram, alguém tem que investir e pronto, é investir, e um investimento é para se ter lucros, é para se ter retorno.
Pronto, mas isso é outra história. Isto para o ano, vamos ver, esperamos bem que seja melhor e que esses clubes de marca branca que desapareçam, esses pseudo-investidores que vêm aqui só fazem mal ao futebol. E assim chegamos ao final desta revista desportiva, que está também disponível no formato web em www.dnfm.com para ouvir em podcast ou em vídeo sempre que quiser. Também na madrugada, esta madrugada às 3 da manhã, teremos reposição desta revista desportiva. O encontro está marcado consigo. Tenha a continuação de uma boa segunda-feira e boa semana. Lembro que no próximo fim de semana vamos voltar a ter futebol em direto com a final da Taça Distrito de Évora para acompanhar aqui em direto. Boa tarde.